no CNSF Talks Podcast, o projeto podcast para educadores da série Cuidando das Emoções. Hoje falaremos sobre a escola e a família no enfrentamento das dificuldades de aprendizagem. Para falar sobre isso, trouxemos a psicóloga, a psicopedagoga Elisângela de Lima Matias, ela que é formada em letras pela Universidade Vale do Acaraú e é psicopedagoga da FJN. A sua especialidade, neuropsicopedagogia, foi realizada pela Uniacel. Queremos agradecer a vinda da psicopedagoga Elisângela Matias. Desde já, além de agradecer, queremos que você, ouvinte, possa participar efetivamente deste episódio, que excepcionalmente está gravado. Tivemos problemas técnicos e precisamos passar para vocês, claro, o compromisso de sempre, o melhor. E o melhor, então, consideramos, a partir de agora, é ouvir Elisângela Matias. Elisângela, a nossa primeira pergunta é: como atua o psicopedagogo na escola? Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre os processos de aprendizagem, o enfrentamento dessas dificuldades de aprendizagem na escola, né? E aí eu começo, Aldo, colocando o psicopedagogo como profissional da aprendizagem humana que investiga os processos do aprender e do não aprender. Então, a área que atende a todas as idades, né? E, ao mesmo tempo, é a área que investiga o porquê das dificuldades de aprendizagem. E como a gente pode diferenciar deficiências, transtornos e dificuldades de aprendizagem? Então, as deficiências, elas estão totalmente vinculadas às inabilidades e incapacidades físicas, né, motoras, assim como psicológicas e cognitivas, né? Os transtornos, eles estão exatamente limitando os processos cognitivos de aprender, bem como comportamentais. E as dificuldades de aprendizagem, elas estão vinculadas aos déficits que podem ser colocados como específicos. Por exemplo, na escola, né, nós podemos entender que o aluno não aprendeu um conteúdo de matemática, específico de matemática, pode ser uma dificuldade de aprendizagem. E aí, o que coloca a dificuldade de aprendizagem a ser de fato é a superação dessa dificuldade, né? E aí ela pode vir à base de um comportamento que foi de baixo interesse na hora do conteúdo, de aprender o conteúdo, de um desfoque atencional onde o interesse também não foi, de fato, 100% validado, né? E as dificuldades, elas estão para serem superadas, diferentemente dos transtornos e das deficiências. Ok. Na sua vivência escolar e clínica, quais as principais demandas em relação às deficiências e transtornos? Então, o que a gente tem encontrado, primeiro, na escola, tem sido uma questão muito voltada para a parte pedagógica, leitura, escrita e matemática, né? E no consultório, eu tenho recebido várias demandas em que a estimulação cognitiva necessariamente precisa ser investigada, ou seja, trabalhada para que possivelmente a gente possa encontrar aonde estão esses déficits que estão impedindo de aprender. Então, no consultório, as demandas são muito maiores, em que, por exemplo, um TDAH, um autismo, né, eu tenho recebido, assim como transtornos específicos de aprendizagem também, descalculia, dislexia, né, disgrafia, desortografia. É, e isso faz com que nós, psicopedagogos, tanto clínicos quanto escolares, nós tenhamos a condição de traçar metas a partir dessas observações, dessas análises, né, para que a gente possa encontrar os caminhos do aprender. Como é que você, eu posso dizer, se uma criança apresenta dificuldade de aprendizagem, como lidar com isso? Bom, o primeiro ponto é entender a teoria de aprendizagem dessa criança. Nós temos um modelo de aprender, né? Então, nós podemos aprender de diversas formas. E, a princípio, é necessário que o professor conheça de que forma o aluno aprende. A partir daí, ele vai começar a trazer estratégias que vão favorecer esse aprendizado. Não favorecendo, baseado nessas estratégias, é necessário investigar que causas estão implicando
para esse processo de aprender. Seria a minha próxima pergunta, quais as principais causas? Naturalmente, você pode nos dizer em relação ao tratamento. Então, a partir do momento que a gente percebe, a escola, né, está muito atenta hoje, né, a esses déficits que implicam de fato com o desenvolvimento, né, é necessário que os objetivos pedagógicos da escola estejam totalmente intrínsecos no dia a dia, inclusive das relações socioemocionais. Aprender não começa pela parte pedagógica, né? E aí as emoções entram também como parte principal, né, desse processo de aprender. E o que eu diria quanto ao tratamento, né? Primeiro, práticas pedagógicas inovadoras. Isso é, de fato, uma das práticas que mais tem sido evidenciadas na instituição escolar, para que sejam dadas oportunidades diferentes desse aprender, né? Outro ponto também que vale a pena trazer aqui são atividades que desenvolvam interesse. Então, para aprender, é preciso querer, gostar e estar aberto a isso, né? E a escola, ela necessariamente vem fazendo isso para que a diversidade desse modelo de aprender esteja totalmente inserido nessa motivação, né? A gente precisa também compreender que nem todas as atividades que são, de fato, colocadas para o desempenho dessa aprendizagem pedagógica, elas vão ser necessariamente aquelas em que o aluno vai se aproximar para fazer e dizer que vai fazer porque aprendeu a fazer, né? Nós temos hoje muitos modelos, inclusive de ensinagem, que pode distanciar esse momento da aprendizagem, né? E aí é onde a investigação do psicopedagogo, do profissional, junto ao professor, que ele está para mediar essa aprendizagem, e esse modelo de ensinagem, né, vai direcionar as estratégias. Então, eu não diria que eu pontuaria aqui 10. Por quê? Porque a partir do momento que eu compreendo aonde está esse déficit, eu começo a criar estratégias junto ao professor. E ela pode ser diversificada, por quê? Porque a gente sabe que nem todas as estratégias servem para todas as crianças, que nem todas as intervenções vão ser direcionadas para todos os alunos. Volto a falar exatamente na teoria da aprendizagem. De que forma eu aprendo? Então, baseado no modelo de aprender, as intervenções precisam ser evidenciadas. A gente sabe muito bem que para qualquer ser humano, e então para a criança mais ainda, aprender precisa ser fascinante. Imagino como é desafiador para um professor, né, trabalhar com um sistema educacional ainda muito engessado, né, com pouca flexibilidade. Aqui no Nossa Senhora de Fátima, a gente faz um trabalho, luta muito, né, para que esse trabalho seja fascinante, que o aluno possa aprender, né? Sabater, o espanhol especialista em educação, ele diz sempre isso, que o esforço voluntário para aprender tem que ser a partir da ludicidade. Bom, vamos lá então. A nossa próxima pergunta é o seguinte: temos percebido que as estatísticas de crianças com problemas de aprendizagem têm aumentado no Brasil de uma forma absurda. Há alguma causa específica para isso, na sua opinião? Bom, a gente vai precisar, né, retrospectar um pouquinho a Constituição Federal. A gente sabe que os direitos à vida humana, né, à escola, à liberdade social, né, isso já evidencia muito. E eu não posso deixar de falar que as diferenças sociais e culturais, né, podem sim ser causas, né, dessas estatísticas dos problemas de aprendizagem. E aí a gente pode levar em consideração também uma pandemia que trouxe uma relação de distanciamento do socioemocional, aonde permite que nós aprendamos a partir do que a vivência do outro implica, né? Então, hoje, na escola, nós temos, eu digo até assim, readaptado, nós temos reinventado o modelo de ensinagem, de aprendizagem. Por quê? Porque o período da pandemia trouxe muitos fatores que implicam hoje no fazer pedagógico e na aprendizagem pedagógica. Primeiro, as crianças estão com déficit de escrever, estão com dificuldades para executar uma função de escrita que requer um tempo maior, assim como requer atenção.
Habilidades essas que envolvem uma motora, que envolvem uma visoespacial. E isso também implica no processo de ensinagem e de aprendizagem. E aí a pandemia, ela veio exatamente nos tirar daquilo que era praxe pedagógica, né, da socialização, da aprendizagem social, né, do fazer coletivo. E a partir do momento em que a escola não teve mais a condição de lidar com esse fazer pedagógico nas relações, as crianças foram limitadas. Então, nós passamos um período em que, por exemplo, as crianças no processo de alfabetização, elas perderam as habilidades fonológicas ensinadas na escola, né? Aprender pelo som para fazer o código da escrita. E isso é um dos fatores que implica hoje. Então, o que a escola tem feito e precisa necessariamente fazer é retrospectar isso, né? Dentro do próprio planejamento pedagógico, é necessário colocar, inserir atividades que venham resgatar essa escrita, que venham resgatar, inclusive, no processo inicial da leitura e da escrita, a consciência fonológica. Não é? E o que seria essa consciência fonológica? A escrita a partir de um som. Então, B, P são diferentes quando eu preciso sonorizar para fazer uma escrita. Né? E esse momento de pandemia, eles perderam isso quando? Quando o distanciamento da estimulação da memória, da estimulação da atenção, do modelo de planejar dentro da escola, que são habilidades essenciais para a Fazer e aprendizagem. refazer. O fazer e refazer. Né? Então, a gente teve uma perda muito grande, né? E estamos resgatando, sim, isso dentro do processo escolar. No consultório tem chegado muito para mim crianças que não estão no processo de 8 anos, no processo do letramento, ou seja, no desenvolvimento da leitura e da escrita letrada, né? E aí o que é que eu tenho buscado investigar? Primeiro, as relações sociais familiares, aonde, de que forma eu trabalhei o processo que a escola colocou para as famílias no período da pandemia. Eu não posso descartar isso. Antes mesmo de chegar a fazer alguma aplicação de teste voltada para a demanda, eu preciso encontrar quais foram os déficits que a família vivenciou no período pandemia, né? Tudo bem que nós estamos já há um tempo, né, em que a gente já saiu desse período antissocial, porém, hoje nós temos muitos processos pedagógicos que foram interrompidos e que nós estamos resgatando isso. Né? E para fazer esse resgate, a gente precisa mais do que nunca da família com a gente. Até porque o modelo de aprendizagem precisa também ser inserido dentro do espaço familiar. Não tem como a escola ensinar, buscar, resgatar, fazer estímulos que faltaram, que estavam desativados, podemos dizer assim, né? Quanto menos estímulos, quanto menos ativar, né, as áreas que o cérebro desenvolve essa aprendizagem, então menos acesso a criança ou adolescente vai ter. E o que a gente teve também foi troca, né, desses recursos estimulativos pelas redes sociais, pela internet, pela tecnologia, não é, que diretamente levou a criança a vivenciar esse espaço da escola, sendo que distante daquilo que de fato é lúdico, que de fato se aproximou e fez a diferença de perto, né? Para tirar dúvidas, certamente muitos educadores estão nos assistindo. Que orientações práticas, objetivas, você pode nos passar em relação aos alunos com dificuldades em lógica, leitura e escrita? Então, Aldo, é necessário primeiro investigar aonde estão esses déficits. E aí, hoje, eu não tenho como começar a dar uma dica sem olhar para as habilidades cognitivas. É necessário perceber o nível de atenção. Como está o desenvolvimento dessa memória? Uhum. Até porque nós aprendemos por eles. Né? Antes de uma palavra, de um som de uma palavra, de uma regra gramatical, nós precisamos estimular áreas do nosso cérebro que desenvolvem essas habilidades pedagógicas a ponto de acomodar esse aprendizado. Então, eu diria que o primeiro momento a trazer como a estimulação dessa aprendizagem seria: será que o interesse, será que as habilidades estão de fato preparadas para que a criança desenvolva uma atenção continuada, já que
a escola tem trabalhado muito o desenvolvimento dessa atenção, de atividades de exercício mental continuado, né? Então, fazer uma atividade no livro requer uma atenção, que requer uma estimulação de memória, que requer uma retrospecção de conteúdos que foram estudados para desempenho dessa atividade, e eu não tiraria as habilidades cognitivas. Tá? Eu diria que hoje, dentro da instituição escolar, nós precisamos trabalhar por meio delas. Até porque elas são funções de vida diária. É em casa que a gente começa a desenvolver essas habilidades. E aquela de presta atenção, olha para cá, olha para a lousa, né? Não é mais o estímulo eficiente para isso acontecer. Né? Existem crianças que requerem uma atenção muito maior, inclusive voltar a aprender a prestar atenção, isso é fato. Né? E aí a condução pedagógica, ela necessariamente precisa ser para esses estímulos, até chegar no passo do conteúdo. Por isso é tão importante a parceria com a família, porque, de fato, aqueles pais que estão, digamos assim, que se disponibilizam a ler historinha para o filho, né? A de alguma forma pedir uma reescrita, a fazer de novo, né? Que trabalha jogos pedagógicos em casa, estimulando exatamente o foco, isso tudo é importante, né, Li? Isso, e eu ainda colocaria, Aldo, que os estímulos nas atividades de vida diária, eles precisam ser associativos. Ou seja, para aprender matemática, a gente tem um leque de possibilidades dentro de casa. Sim. Então, vamos levar para a cozinha. Vamos separar os objetos que tem na cozinha. Vamos trabalhar por cores, vamos fazer a matemática de quantos garfos, quantas colheres. Então, essa matemática, ela começa Trazer em para o casa. concreto. E aí, trazer para o concreto é isso. Uhum. Né? É a criança vivenciar na sala de aula a proposta pedagógica daquilo que ele vivencia no espaço social. Né? Então, é trazer o contexto da realidade das vivências para o espaço de sala de aula. Né? E aí nós estamos hoje vivenciando isso. Quanto mais próximos nós estivermos dentro daquilo que é a minha vivência, mais eu estou aberto a aprender, mais eu tenho facilidade de estar aberto para o processo de aprendizagem. Eu entendo assim que vale a pena, você que é educador, que é pai, ou mãe, ou professor, coordenador, de um modo geral, quem lida com a educação, pensar o quanto é importante entender que quando a aprendizagem ela está voltada para o concreto, para a prática, ela acontece de uma forma muito melhor. Né? Por isso que é tão importante a gente repensar, né, o quanto de conteúdo é exequível e útil para a formação de uma cidadania, para a formação de alguém que de fato precisa saber. A memória é muito importante, mas ela não pode ser condição sine qua non para o sucesso. Eu faço o quê com aquilo que eu guardo? Eu exercito o senso crítico? Eu aprendo a lidar e tenho, assim, relações socioemocionais adequadas, por exemplo? Né? Então, o que eu faço com aquilo que está chegando a mim enquanto aprendiz? Né? Então, Verdade. é importante fazer essa reflexão. Bem, mas vamos lá. É possível que, apesar de tudo, todo o esforço do professor, ele trabalha com ludicidade, ele é dinâmica, criativa, etc, etc. Mesmo assim, a motivação do aluno permanece intocável, ou digamos assim, irretocável, né? Não muda. Ela está ali. O que fazer nessa condição? Nos dê uma luz aí para os professores, por exemplo. Bom, cada vez mais nós estamos falando sobre interesses. Interesses que nos motivam a chegar ao nosso resultado, né, ao nosso objetivo de sucesso. Então, hoje, quando você traz que os professores estão cada vez mais rebuscando estratégias que aproximem, né, os alunos do processo de aprender, é necessário, de fato, colocar esse interesse para aquilo que, na verdade, está dentro do espaço escolar, que é a vivência de casa. Então, as crianças hoje estão trazendo de casa essas vivências, relatando dentro do espaço escolar, aonde, quando vai para o livro, o professor faz essa associação. E essas vivências acontecem a partir de um bate-papo, a partir de uma interação, a novidade é algo que desperta demais, né, no processo de aprendizagem. Então, o que é novo me chama a atenção, o desafio. Nós estamos hoje dentro da escola vivendo isso.
quanto mais desafiado a buscar aprender para aquilo que de fato é interesse, mais eles estarão abertos e motivados. Então, é preciso conhecer. Primeiro, aquele diagnóstico da turma tem que acontecer, Sim, né? sim. Indispensavelmente, eu preciso, para cada conteúdo trabalhado, eu preciso compreender de que forma meus alunos vão receber esse conteúdo. E aí eu vou te pedir a licença para você, pai, para você, mãe. E aqui no Nossa Senhora de Fátima, a gente tem, a cada aluno tem a sua descrição. Como é que ele está, quanto à leitura, quanto às emoções, quanto à escrita. Então, esse é um formulário online que a gente compartilha com os profissionais, o psicólogo, o psicopedagogo, e quando a gente convoca os pais, está ali, então, a situação daquela criança, e aí a gente vai para o estudo de caso, né? O que fazer para que esta criança possa se desenvolver no seu processo de aprendizagem. Então, pegando isso, nós estamos mais do que nunca despertando esses Isso. motivos, né? E ao mesmo tempo já ligados ao que necessariamente precisam ser feitos em cada área, né? Em cada espaço, em cada ambiente em que esse aluno está inserido, inclusive como sugestões para casa. Isso. É. A gente passa atividades extras, né, orientadas, conversa com professores particulares, conversa com os pais, sempre nessa orientação de que há o que for necessário. Há de se fazer todo o esforço para que aconteça o processo de aprendizagem da melhor forma possível. Elisângela, até que ponto a relação familiar pode contribuir para a criança ter um bom desempenho escolar? Então, eu começo de novo dos estímulos, né? A partir do momento que nós recebemos estímulos, nós ativamos. Não recebemos, nós desativamos. E áreas desativadas, elas ficam inacessíveis a aprender. Então, o que compete à família hoje, né, é exatamente dar condição a essas crianças de aprenderem dentro de uma rotina. A rotina sempre vai ser aquela, de fato, que vai colocar a criança nessa expectativa de aprendizagem. Quando nós aprendemos por organizações de espaços sociais, familiares, escolares, e cada um deles nos trazem exatamente aquilo que a gente precisa acomodar para aprender. Então, para as famílias, eu sempre coloco a importância de acompanhar, a importância de operacionalizar, ou seja, de perguntar, né? Muitas vezes, não necessariamente precisa dar a resposta. A resposta ela pode vir através de uma pergunta. Então, esse elo do dia a dia, esse estar junto na hora de fazer a atividade ou não, mas estar junto no dia a dia para as atividades de vida diária, são de suma importância para os processos escolares, inclusive para a autonomia. Hoje, um dos pontos que a gente mais tem observado é quando a criança tem baixa autonomia na escola. Quando ela precisa de assistência direta para os pequenos detalhes. E aí, o que, que acontece com a motivação? Ela sente-se dependente de alguém para começar a fazer. E aprender a fazer é partir daquilo que de fato é motivo. Então, em casa, os pais, a gente tem orientado muito, né, a esse acompanhamento e, ao mesmo tempo, ao direcionamento das diversas atividades, inclusive de função executiva. Não tem como não trabalhar isso com os pais quando a hora do banho, de que forma você orienta o filho a tomar o banho? Mas por que tomar banho em casa vai trazer referência de aprendizagem para a escola? Autonomia. E aí a gente fala quanto a isso em cognição e metacognição. Então, cognição é o banho que ele toma desde que nasceu. A metacognição é o desenvolvimento do que ele vai fazer com o que ele já aprendeu a fazer. Então, é o saber dentro de outro saber a partir do que ele vai desempenhar como papel de aprendiz. E isso tem sido, assim, um dos pontos mais caracterizados, tanto no consultório quanto aqui na escola, para que a gente possa aproximar esse trabalho, né, da escola e da família, para que a gente possa ter os resultados, né, de fato, evidenciados em aprendizagem satisfatória, significativa e, de uma certa forma, com prazer. Né? Por que, que eu estou aprendendo? Porque, de fato, o que eu aprendo me leva para a vida, me leva para o dia a dia, me faz perpassar apenas um espaço escolar e eu chego a atingir outros espaços da minha Me vida. inclui, né, no meio social. Me inclui no meio social. Exatamente. Elisângela, mais uma vez, lembramos que nós estamos aqui no CNSF Talks Podcast
Este é o segundo episódio do projeto Podcast para Educadores da série Cuidando das Emoções. O nosso primeiro episódio contou com o psicólogo Adriano Lima, que falou sobre meu filho estar com desregulação emocional e agora. E hoje estamos com a psicopedagoga tratando do assunto a escola e a família no enfrentamento das dificuldades de aprendizagem. Nossa penúltima pergunta, Elisângela, é que orientação prática, já que a gente vê, né, esse crescente número de alunos com o transtorno autista e o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, que orientações você poderia passar para os professores e, naturalmente, para quem lida, de alguma forma, com crianças com essas questões de TEA e de TDAH? Bom, primeiro nós precisamos entender qual é a relação cognitiva do processo de aprendizagem que a escola vai ter como exigência. Quando eu digo ter como exigência, é o pré-requisito para a série versus o processo de aprendizagem que a criança está inserida nessa série, né? E depois dessa investigação das habilidades cognitivas preservadas ou não, acolher é de suma importância, né? A partir do momento que a criança, independente dos traços pedagógicos aprendidos ou não, sente-se pertencente, ela vai começar a ter espaço para aprender. E aí, Aldo, dentro do TDAH e dentro do autismo, nós precisamos compreender que esses processos cognitivos, eles vão além, né, do professor. Aí a gente chama de rede de apoio. Né? A especificidade dessa ensinagem não pode ser tão só direta com o professor. E a rede de apoio hoje, que tanto a educação, não só a educação social, como inclusiva escolar, ela vem trazendo, é exatamente para que a gente possa acompanhar de perto. O que está preservado, o que não está preservado, o que a gente pode readaptar, o que a gente pode trazer como aprendizado significativo que já existe. Né? Então, para autismo e TDAH, por exemplo, é necessário que nós tenhamos essa análise, essa observação criteriosa, né, do que está preservado e do que não está preservado. E A a partir partir daí, a gente tem como conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, a adaptação curricular existe para isso, para a partir do momento que a aprendizagem está, cognição preservada ou não, nós vamos direcionar os conteúdos pedagógicos, né? Então, a criança inserida nesse espaço escolar, ela tem uma diversidade de aprendizagem, independente de ter que ficar sentada, né? Fazendo atividade ali de 50 minutos, de 20 minutos, de 30 minutos. Então, esses transtornos que estão dentro da escola, eles estão inseridos dentro da perspectiva pedagógica. Não tem como tirar, né? Porém, para que a gente possa acompanhar de perto o que está preservado e dar continuidade a isso, né, e olhar o que não está preservado, nós precisamos de uma rede de apoio. Né? Até porque há uma condição de acolher de forma muito significativa. Que a criança, que o adolescente possa se pertencer de fato ao espaço escolar social. Né? E assim, algo que eu acho muito pertinente na minha prática pedagógica, né, e que eu aprovo e que eu acolho, é de fato o modelo que essa criança, que esse adolescente se coloca para aprender. Isso também faz a diferença. Quando nós acolhemos dessa forma e vamos readaptando, e vamos reorganizando, né? E vamos trazendo a família para compreender qual o ponto de partida para que a escola possa entrar dentro daquilo que é, de fato, exigência padrão da escola. Né? Ou seja, para que ele possa ser um cidadão em que esteja com a leitura, conhecimento de mundo, a escrita e a matemática estruturadas como é de fundamental importância dentro da escola. Não só isso, repito, porém, o ponto principal em que a inclusão tem trazido na instituição escolar é colocar exatamente as crianças que estão com cognitivo não preservado dentro dessa estrutura que é, de fato, exigente pela escola. Ótimo. Ou seja, principalmente depois da pandemia, a gente tem percebido um grande número de crianças ansiosas. Certamente as telas têm contribuído muito, a alimentação muito voltada para o que é industrializado, ou seja, com muitas substâncias químicas, como Uhum. corantes e conservantes, de alguma forma isso tem
prejudicado muito. A relação pais e filhos, o tempo que se dedica à família, né, dos pais em relação a brincar com os filhos e tudo mais. E aí a gente tem notado que a ansiedade tem sido, assim, uma característica, não vou dizer comum, mas muito reincidente, digamos assim, nas escolas do Brasil. Uhum. Eu te pergunto, que orientação? Porque isso vai prejudicar o processo de aprendizagem. Se eu estou Sim. ansioso, estou sempre, né, preocupado, isso vai ter um prejuízo na assimilação do processo, porque eu não consigo me concentrar, tendo em vista que a minha emoção não está regulada, Uhum. né? Isso. Nos passa aí alguma orientação sobre esse ponto de vista do que fazer com essas crianças cuja ansiedade tem sido assim tão latente. Então, Aldo, a escola continua sendo o espaço do brincar. E aprender brincando dá equilíbrio à criança e traz sensações de bem-estar. O que tem trazido hoje como algo que compromete muito, né, o fazer pedagógico, é o imediatismo, Sim. né? E aí eu volto a falar exatamente das habilidades que estão em casa, né? E que causam para as crianças esse pico de ansiedade e que chegam para a escola. Então, o que os professores têm buscado fazer, e é de fato a referência hoje, né, da educação, é manter as crianças dentro do espaço do prazer do brincar para o processo de aprendizagem. E como é que acontece isso, então? O planejamento ele deve ser diversificado nesse âmbito. Então, o fazer pedagógico do professor está muito voltado para o que eu vou usar para chamar a atenção e desacelerar, né? De que forma eu quero que as crianças foquem nas atividades propostas para hoje? E aí o professor, ele precisa se antecipar, e aí não é usar uma ansiedade antecipatória, né? Uhum, Isso é uhum, fato. uhum. Não seria usar uma ansiedade antecipatória para construir um fazer pedagógico, e sim pensar de que forma eu posso trabalhar isso aqui para que eu possa realmente desacelerar a turma, que é o que de fato tem sido observado hoje. Crianças imediatistas, crianças aceleradas. O tempo também tem sido um dos fatores que tem prejudicado demais, né? As crianças não estão mais querendo, e eu não digo que elas não estão preparadas, eu digo que elas não estão mais querendo ficar 15 minutos focadas em uma atividade onde tem que ter silêncio para fazer, tem que manter o exercício de respiração, né? E os professores, eles têm precisado fazer isso na sala de aula, né? Conter a respiração é uma das, né, das dicas que a gente pode estar trazendo para o espaço de sala de aula, quando desacelera para começar. E aí, antes de desacelerar a turma, eu preciso me desacelerar, Isso. né? E é uma das formas que a gente precisa também colocar para o professor. Como você está para fazer acontecer o teu projeto pedagógico da tua aula aquele dia? Eu sei que nós precisamos fazer esse exercício diário de reorganização emocional. Né? Isso não é de um dia para o outro, isso é uma questão de intensidade diária. De que forma eu me coloco para esse fazer pedagógico diariamente? Então, o que é que eu tenho levado para a minha sala de aula como forma de desacelerar? Não tem como começar conteúdos específicos de pedagógicos sem observar a inquietação das crianças, o processo de querer mostrar o que trouxe de casa, naquela ansiedade de dizer assim, tem que ser agora, né? Tia, deixa eu ir ali, eu volto já. Então, o desfoque dessas atividades que tanto precisam, tanto requerem essas habilidades atencionais, né? Estão de fato prejudicando. Então, o que nós temos visto hoje na escola, quanto à ansiedade das crianças, são os processos de aceleração comportamentais. E aí, essa aceleração vem como uma inabilidade cognitiva, atenção prejudicada, né? Que não evidencia um transtorno, um TDAH, por exemplo, não Uhum. necessariamente, né? E o corpo fala. Então, a criança fica inquieta, querendo sair do seu lugar, chamando a atenção do professor de outra forma, né? E isso precisa ser olhado para quê? Para que a criança possa começar a se preparar para aquele momento que vai acontecer. Então, o que mais tem sido necessário antes da aula é compreender. Outra coisa também, dormir bem. Não tem como na sala de aula o professor
começar a trabalhar conteúdos específicos do dia sem perceber. Será que aquela criança dormiu bem? Né? E o sono reparador é indispensável. Né? E aí essas atividades que foram arquivadas para reposição de energia para o dia seguinte é o que vai favorecer ou desfavorecer. Né? Então é necessário também observar isso. E a partir daí, a chegar junto com a família. Se a criança não tem uma rotina de sono, se a criança não está tendo um horário para que ela desacelere, né? E aí ela tenha a atividade física que vai conduzir, repor energias de forma diferente para que ela possa conseguir focar um tempo maior. Então, é entre a família para que a gente possa estar levando para a família, direcionando para a família, através da rotina diária de casa, exercícios que venham conduzir melhor e desacelerar. Né? Então, acho que para a ansiedade hoje é necessário, sim, Como atividade colocar física também, né? atividade física, sim, e é necessário colocar dentro do espaço escolar essas atividades que vão desacelerando também. Então, eu tenho presenciado em muitos momentos da escola os professores iniciando o momento de olhos fechados, fazendo reflexões, o exercício de respiração, né? E aí vem a contenção, um toque na mão, Isso. um toque no Sinestesia, né? cabelo, a sinestesia, e aí eles vão entrando no espaço da sala de aula, né? E isso não é só no início. O professor precisa, de vez em quando, fazer essas atividades para que possa desacelerar e, de fato, o foco atencional para aquilo que eles vão precisar agora no momento da aula, como importância maior, até voltar e eles começarem a adaptar isso de forma mais tranquila. Assim, eles sairão da escola mais tranquilos, mais felizes. E, ao mesmo tempo, isso vem como consequência cotidiana de resultados bons, Sim. né? Tem algo também, Aldo, que a gente precisa colocar, que é o que nós temos como reforçadores, que são positivos ou não para o processo de aprendizagem. Então, quanto menos a escola se distanciar daquilo que é a rotina de casa, da vida social, menos interesse e menos aprendizado as crianças vão ter uma probabilidade maior. Por quê? Porque o interesse do dia a dia, ele está depositado naquilo que a criança já se preparou para gostar de aprender. Quando eu me refiro a isso, eu trago brincar, eu trago o jogo, não tem como na sala de aula não ter aquele momento do jogo, do coletivo, do estar junto para descobrir juntos, né? A gente sabe que isso é a Base Nacional Comum Curricular traz exatamente isso para a escola, não é? E não tem como não ter na sala de aula esses momentos. Eles, de fato, fazem a diferença. Veja como é bom ouvir quem sabe. Nós queremos, antes de encerrar nosso episódio de hoje, além de agradecer a Elisângela e pedir para ela fazer suas considerações finais, nós queremos reforçar a necessidade de você que é educador, pai, mãe, professor, coordenador pedagógico, você que é diretor de escola, todos que somos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A gente precisa refletir sobre que sociedade nós queremos construir, que sociedade nós queremos, de alguma forma, transformar. Porque a sociedade precisa ser construída sobre a égide do coletivo, do outro, de si, de mim, de você, de todos. Por isso é tão importante o exercício do esforço pelo processo de aprendizagem verdadeira. Não estamos falando de vaidade da nota. Estamos falando da necessidade de uma aprendizagem útil, execuível, que faz você ter as suas melhores escolhas. Eu já disse aqui uma certa vez que se você sabe que o refrigerante lhe faz mal porque você leu, você assistiu a aula de ciências, você viu vídeos e sabe o mal que faz os corantes e os conservantes, isso, através do conhecimento, vai dar a você a condição de não tomar refrigerante todos os dias, por exemplo. O ideal é que você não tome. Mas, sob esse ponto de vista do refrigerante, existem, digamos assim, metaforicamente falando, outros tipos de refrigerantes que nós precisamos fazer uma escolha melhor. O tempo, o livro, o vídeo edificante, o filme que nos faz pensar, a conversa, o dia a dia com os seus filhos, com os seus alunos, a sinestesia que a Elisângela falou aqui tantas vezes.
é preciso a gente entender que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, que dá trabalho, pensar dá trabalho, mas é indispensável para a gente não só ajudar a construir, mas sonhar com uma sociedade mais igualitária, mais justa, com tão, digamos assim, menos preconceitos, não é? Com mais empatia, com mais solidariedade. Cabe a mim, cabe a você, cabe a Elisângela, a Alisson, cabe a qualquer um de nós essa responsabilidade social no processo de ensino-aprendizagem. Com essa reflexão, eu quero agradecer a Elisângela mais uma vez, dizer que foi muito bom, muitas aprendizagens. Sim, e quero dizer que, excepcionalmente, estamos compartilhando este episódio gravado, tendo em vista um problema técnico e ele não pôde ir ao ar de forma ao vivo. Mas convido você a tirar suas dúvidas através do nosso canal do CNSF, que a psicopedagoga Elisângela vai responder assim que possível. Um grande abraço a todos e, Elisângela, muito obrigado aliás, pela explanação muito bem feita aqui no nosso episódio de hoje. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer fazer parte desses momentos. Esse é o nosso dia a dia, né? Essa é a nossa prática diária. Eu queria só colocar aqui, né, reforçando o que você falou agora, não é? A interatividade não aconteceu, porém a gente está aqui para isso, né? Colocando espaço aí para vocês nos procurarem, né? Manterem aí um contato com a gente para qualquer que seja a dúvida, né? O que você gostaria de perguntar, ou o que você gostaria de reforçar, ou algo que ficou faltando, que de fato você esperava que fosse falado, que está dentro da tua dúvida, não é? Então, vem com a gente e interage aqui, fala com a gente, entra aí em contato com a escola, que nós estamos à inteira disposição para responder. E assim, é sempre um prazer estar falando, né, para as nossas famílias, é sempre um prazer estar diretamente, que é o que a gente busca fazer no dia a dia, esse encontro com os pais, né, esse momento com os professores nós temos diariamente, né, essa rebusca de intervenções efetivas, né, elas são diárias na nossa prática escolar. E a cada dia a gente vai estudando mais e mais e trazendo, né, aquilo que vai nos aproximar desse processo tão importante que é o aprender das nossas crianças, dos nossos adolescentes e, por que não, da vida adulta, Isso né? é o Então, nosso compromisso diário. é o nosso compromisso diário. Só tenho que agradecer, né? E estamos aqui à inteira disposição, Aldo. Sempre que precisar, conte comigo. Muito obrigado, Elisângela. E faço o convite, daqui a 2 semanas, o nosso terceiro episódio de um total de 5, Cuidando das Emoções. Até o próximo CNSF Talks Podcast.